O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça. Mas aqui já é o comentário. Se você volta lá para o Evangelho no comecinho, no item 1, como é que funciona o Evangelho? Não há um Evangelho escrito pelo Espiritismo. Na verdade, são trechos do Evangelho bíblico, normal, conhecido, que são comentados pelos Espíritos. E também não cessa aqui, né? Por exemplo, tem várias obras na revista Espírita, milhares de páginas, em que tem outros trechos comentados. Depois da partida do Kardec, vem outros livros, por exemplo, os livros do Irmão X, traziam até passagens que não estariam no Evangelho, como várias obras, né, dele, certo? Então, aqui ele começa um trechinho. Então, para a gente começar, eu vou ver o trechinho, aí a gente vai lá para o comentário. Então, o trechinho é no item 1. É um trecho de Mateus, capítulo 5, versículos 44 a 48. E o trecho diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não os saudardes, senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não fazem também? Sede, pois, vós outros, perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Aí vem o comentário, item 3, o homem de bem. Nesse trecho é interessante, né, porque no trecho de Mateus, que quando a gente começa a refletir, a gente não sabe, né, se é de fato de Mateus, se é de fato, como é que isso aí chegou para nós, se a tradução está correta. Sempre a gente questiona isso, né? Então tem, por exemplo, um espírita que questiona muito, que é revivendo as traduções bíblicas, né? Que é o Severino Celestino. Quem conhece Severino Celestino? Né? Então ele vem discutindo, o próprio Haroldo Dutra Dias vem rediscutindo. Você tem várias versões de Bíblia, então você vai encontrar muitas questões, até naquela conversa de que quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque tem várias passagens que a gente vem para refletir junto e a gente se questiona, porque na passagem aqui de Mateus, a gente sente muito essa coisa da reciprocidade, você fazer porque vai receber algo em troca. Ficou muito claro aqui quando você pega o texto, né? Ele diz, olha, amai os vossos inimigos, fazer o bem, aí começa. Amai, se você só amar aqueles que vos amam, aí começa um sistema de comparação. E a gente tem gostado de tentar ir aprendendo a vida com lentes como aquela frase: dou aos outros o direito de viverem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Então já começa que eu não vou ficar olhando, faz isso porque se tu faz assim é igual aos outros. Não me importa. Né? Eu dou aos outros o direito de serem como quiserem. Agora, eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia. E é interessante, porque na hora do comentário dos Espíritos, você já vê que até onde a gente leu aqui não fala nada de reciprocidade. Dizem que dos gatilhos mentais, tem um livro muito bom, né, que chama Gatilhos Mentais, que é muito usado em vendas, né, que é do Robert Cialdini. Ele fez vários estudos com as pessoas mostrando que nós temos uma natureza que é facilmente engatilhável. Então ele vai fazendo estudos, então nessa questão dos gatilhos, ele vai dizendo, um dos gatilhos mais poderosos é o gatilho da reciprocidade. Então quer dizer, você faz, aquela outra pessoa fica com aquele senso de dever. Até hoje o pessoal fala muito, e você vê isso, aconteceu, aí estavam discutindo questões de um presidente, do outro presidente, que foram lá no Oriente e receberam milhões em presentes. Então quer dizer, é uma marca da diplomacia dar um presente. Porque quando você recebe um presente, tende a ficar na dívida, porque há um senso de reciprocidade. Então isso aí é
é um senso muito mais materialista do que espiritual. Por isso que eu comecei levantando a questão, né? Será que Jesus ia levantar uma questão de tanta reciprocidade desse jeito? Por isso que a gente, né, coloca a reflexão. Né? Já o comentário do Evangelho não traz nada de reciprocidade. É como tinha um filósofo, acho que o Júnior gosta dos filósofos, né? O Immanuel Kant, ele dizia que você tem que ser o imperativo categórico. Você é bom porque é bom, porque o certo é ser bom. E não porque vai te dar algo em troca. Então, quer dizer, o trecho trazido de várias traduções, sendo que aqui já é uma tradução do francês para o português, né? Que o espiritismo nasce, né, nessa questão francesa e tal, então vem lá para cá. Então, a primeira questão, né? Será que há esse tom no primeiro trecho de Mateus de alta reciprocidade material e quando vem o comentário dos espíritos, não. Quer dizer, é um imperativo categórico. Tá ali, olha, é bom porque é bom, você tem que ser bom porque é bom ser bom. Não porque você vai receber algo em troca, ou porque você vai ser melhor do que o outro, ou porque o outro foi daquele jeito, não é. Então a grande discussão é essa. De fato, darmos aos outros o direito de serem como quiserem. Não ficar olhando para o jardim do outro, porque essa questão do jardim do outro tem muito a ver com a baixa autoestima, com a falta de amor próprio, com ficar se comparando, para ficar disputando, porque vai envolver questões como inveja. Então, esses sentimentos, quando eles são observados dentro de nós e não rejeitados, quando a gente começa a se olhar como a gente é, não quer dizer que a gente vai alimentar isso, mas a partir do momento que a gente olha, a gente tende a mudar. E quando a gente diz, isso é ruim, não tem em mim, só tem nos outros, que eu fujo daquilo, eu tendo a continuar daquela forma. E aí, ao invés de fazer o bom porque é bom, eu começo a fazer as coisas querendo conquistar outras coisas materiais. Às vezes negociar até com quem? Engatilhar Deus. Olha, pai, eu fiz isso, então o senhor tem que me dar aquilo. Uma vez, eu era criança, né? E eu fui para um velório e o filho da mulher tinha morrido do coração, fulminante. E ela tinha uma vida muito regrada, né? Ela se entendia como uma mãe de família, uma senhora muito dedicada. E há muitos anos ela tinha se convertido a uma determinada religião. E no dia que eu fui lá, né, na hora que eu cheguei lá no caixão, ela estava em prantos, totalmente desesperada. E eu nunca esqueci dela dizer assim, meu Deus, como pode? Eu sou tão boa, eu sou tão aquilo, tão isso... E aconteceu isso logo com meu filho, logo com o melhor. Então quer dizer, nas palavras eu guardei aquilo como se ela tivesse cobrando a Deus. Tá vendo? Na hora que eu começo a fazer as coisas em troca, por mais que eu esconda, uma hora a verdade se revela. O que adianta, como a gente estava conversando aqui, vem para o centro para sair daqui, bem mansinho, se você não vai sair com o seu checklist, se você não vai se enxergar, não importa o que eu falo, o Buda dizia isso, quando o Buda apontar para uma estrela, olha para a estrela, não para o dedo do Buda. Na verdade, não importa o que eu estou falando, não importa o que você está ouvindo, se é que você está ouvindo, porque quando você fica dizendo, é o Renato, está certo, está errado, não sei o quê, você não está me ouvindo. E a grande questão não é me ouvir, é você, com a minha fala, aquela fala servir como um espelho para que você se veja. Pronto. Porque não adianta. A verdade uma hora emerge. Quer dizer, se a pessoa passou anos querendo engatilhar Deus, é como se dissesse assim, pai, eu te dei a minha vida, então o senhor tem que me dar tudo de bom na minha vida. Na hora que o senhor faz o que eu não quero, eu me revolto. E eu me lembrei também de uma passagem, já que ele falou aqui antes, né, dessas passagens que falam dos budistas, né? Dizem que um dia um grande príncipe
que vinha da casta dos chátrias, né? Que lá os chátrias seria a parte da mão, né? Da força da Índia, né? Que eles eram os guerreiros, eles que conquistavam e, consequentemente, eram os governantes. Né? Então, que tem cada parte, né? Os brahmanes, cada um é uma parte do corpo. Então, por isso tem o regime de castas. Né? Então, um kshatriya, né? Encontrou o mestre, o Tathagata, né? O Buda, e disse que ia se colocar aos pés dele e ia abrir mão de tudo na vida, como o Tathagata fez, que o Tathagata, o Buda, ele foi um príncipe chamado Siddhartha Gautama, deixou Yasodhara, deixou o filho, deixou o reino, né? E foi viver essa vida ascética, né? E aí um príncipe, que era um grande guerreiro, vendo a fama do mestre, um dia foi lá e se jogou aos pés dele, disse: mestre, abandonei todo o meu palácio, abandonei todas as minhas riquezas, não sou mais da minha casta e vim aqui para viver essa vida de austeridades aos seus pés. Aí dizem que ou o Buda, ou nessas linhas, ou algum budista, né, algum mestre desses aí, né, começou a, dizer coisas com ele, como a gente fala aqui no Ceará, quer dizer, começou a dizer impropérios, começou a dizer: você faz lá nada disso, você, né? Começou a dar baixa, né, como a gente diz aqui no Ceará, dar baixa nele. Aí começou a desfazer, ora com um pedaço, o homem estava só de tanga, né? Ele levantou, tacou a mão na mesa e disse: me respeite, você está pensando que você está falando com quem? Ele disse: está vendo? Você não abandonou nada não. Na hora da primeira pressão, tudo que você era se mostrou. Quantas vezes a gente não quer enganar todo mundo, até a Deus, mas qualquer pressãozinha, a gente se revela? Porque o homem bom, a mulher boa, a discussão é essa. Você é bom mesmo? Porque tem uma passagem no Evangelho, que diz aí no Livro dos Espíritos, que o melhor exemplo de bondade que nós recebemos foi Jesus, não é isso que diz lá no Livro dos Espíritos? E tem uma passagem no Evangelho que uma pessoa vai falar com ele e diz assim: bom mestre. Aí ele olha, na mesma hora ele disse: bom é Deus. Quem lembra dessa passagem? Né? Jesus diz: bom é Deus. Jesus dizer isso. E a gente fica às vezes se fazendo de bom, não quer fazer o checklist, querendo engatilhar a Deus, e na hora que Deus, numa vida de provas e expiações, Ele nos prova, a gente revela a natureza que a gente tem, de revolta, o rei da barriga, né? Porque toda raiva, grosso modo, é uma raiva contra Deus. Por que não seria? Por que não seria? Se Deus sabe tudo, pode tudo, nós estamos aqui para aprender. Se acontece algo, a gente se revolta, a gente está dando mais poder a quem não tem. Porque, na verdade, é mais uma forma de trapacear, porque a gente não quer desagradar a Deus, dizer: eu estou com raiva do Senhor, eu digo que é dela. Porque aí eu não sou bom, eu quero me fazer de bom, porque eu quero engatilhar a Deus. É tão bom, engano todo mundo, por que eu não vou enganar a Deus? E isso, na questão da reforma íntima, tem que ser visto. Eu estou lendo um livro que eu estou acabando já quase, né? Eu estou muito chocado. É um livro de um autor que é um professor universitário chamado Dan Ariely. Priscila. De uma... Marcos Paulo. Lúcia. Bia Veras e Giovana Veras. De uma das universidades lá dos Estados Unidos, que ele faz pesquisa com as pessoas, estudantes das melhores universidades dos Estados Unidos, pessoas que você olharia na rua e pensaria que eram marginais, ou os que a gente chama de cidadãos.
O cidadão, aquela pessoa que a sociedade acha que ela não vai fazer nada. E sabe como é o nome do livro? A honesta, entre parênteses, verdade sobre a desonestidade. Começa a fazer teste, todo mundo caindo. E tem um teste que eu ainda não vi lá, mas eu passei. Há alguns anos, eu participei de uma liderança e tive uma formação de lideranças e nunca esqueci. O cara botou, isso aqui é um teste, é a hora que a gente se revela, sabe? Porque não importa eu ficar dizendo que quer ser bom, você sabe. Apesar de poder ser que você está muito enganado, porque quem começa a enganar os outros, uma hora começa a se enganar, e o auto-engano para justificar a sua própria trapaça não é muito comum. É muito fácil fugir dizendo que a culpa é do outro. Então, nesse caso desse teste que eu participei, foi assim, o cara disse, bora, só os eleitos aqui, só os danadões, os bichões aí, os líderes, formação dos líderes. Aí tá certo, bora lá, começa a rodar aí, tocando uma música, e começamos a rodar. Eu fiquei lembrando agora do estudo do Dom Ariel, ele não colocou essa situação, mas aqui é mais uma, para você ver como a gente se revela, e é fácil. Para os outros a gente se revela, imagina para Deus que ninguém esconde nada. Aí o cara começou, bora menino, tudo aí rodando, aí começava a música, nós rodando e todo mundo feliz. Aí ele aqui entregou uma fitinha para cada um, aí com a fita na mão, aí rodando assim uma rodinha, né? Um atrás do outro. Tan, tan, tan. Aí depois ele entregou um balãozinho, tan, tan, tan. Depois enche o balão, pronto. Amarra a cordinha no balão, e nós, tan, tan, um atrás do outro, né, na rodinha. Aí agora, amarra o balão na cintura, tan, tan, tan. Bota o balão para trás cheio. E a musiquinha tocando, né? Aí agora depois ele pegou uma caixinha de palito de dente, ó, um palitinho de dente para cada um, ó. Você andando aqui, rodando, uma faixinha na cintura, um balãozinho cheio atrás e um atrás do outro, ó. E cada um ele entregou agora o quê? Um palito de dente. Aí, e nós rodando, ó. Aí disse, pronto, rodando, continua. Ele disse, ganha quem permanecer mais tempo com o balão cheio. E aí? O que rolou? Pô. Aí eu saí correndo, e os caras correndo atrás de mim. No final eu fiquei sozinho, ó. Aí os 4, aliás, minto, eu não fiquei só. Outro ficou só, eu fui dos que correu atrás, viu? E achando graça, né? Brincando, legal, né? Com música e tal. Nós cercamos o cara aí, ó. Pá! Aí esse cara que papocaram por saiu dizendo, ganhei. Aí ele disse, ninguém ganhou. Eu disse que ganhava quem passasse mais tempo com o balão cheio. Eu não disse que era para estourar balão de ninguém. Era só vocês continuarem rodando com o balão cheio e todo mundo ganhava. Cara, até hoje dói na minha cabeça. Como é que eu vou chegar aqui e dizer para vocês, vai lá pro centro que tu vai sair bem mansinha? Que conversa, cara. Tem muito o que fazer nessa pedra bruta que é você, que sou eu. E se revela, ninguém engana a Deus, não. Como é que pode eu me achando o sabido, o inteligente, o líder, corri para popocar o balão dos outros? E não teve um líder que levantasse a mão na hora e dissesse, faz assim, faz assado. A cabeça da gente era o quê? Onde vai martelo, né? Tudo que ele vê, ele pensa que é prego. Onde tem um coração de destruição, o que ele olha para frente, ele pensa em quê? Em destruir. Onde tem um coração de engano, onde ele olha, ele acha que quer enganar ele. Ele é engano. Porque o que vai à boca é o que vem do coração. Então ali ficou provado que o que havia dentro do meu coração, que era para ser um líder, agregar pessoas, só tinha o quê? Vontade de estourar o balão do outro, cara. E não me
importa se os outros fizeram isso, mas enfim, eu fiz também. Eu fiquei, sabe o que assim, estava massa, uma festa legal, uma formação legal, e eu fiquei profundamente abatido? É chocante. Então, quando eu comecei a ler o livro do Dan Ariely, né, chama-se A Honesta Verdade sobre a Desonestidade, você fica besta. Ele disse que a maioria das pessoas não pegaria, não se corromperia, não ultrapassaria se fosse para pegar no dinheiro, pegar. Ele começou a fazer estudos que, por exemplo, se for outra parte para pegar, a pessoa já vai. Se não for dinheiro, já é outro resultado. Ele tem uma situação lá que ele colocou uma bola de golfe, que ninguém fica olhando, que você podia, né, empurrar a bola, ou com você mesmo pegar a bola e trocar de lugar com a mão, né, um campo bem grande, ou você poderia empurrar com o pé, ou você poderia empurrar um pouquinho com o taco de golfe. Ele disse, estatisticamente, as pessoas não sabiam o que estava passando pelo teste, e ele foi acompanhando aquilo, é um capítulo do livro. Aí ele disse, quantidade de pessoas que pegou a bola com a mão e botou no lugar que quis, bem pequenininha. Quantidade de pessoas que empurrou com o pé, já foi maior. Ou seja, e quantidade de pessoas que empurrou com o taco, maior. Ele disse, olha, quando a pessoa entende que está trapaceando e que aquilo fica distante dela, a probabilidade dela trapacear é maior ou menor? Maior. Trapaças indiretas. Essa questão da reciprocidade é muito forte. Ele disse, olha, a gente se aproxima do outro, ele dizendo, olha, se você coloca uma pessoa para ser pastorada com outra que ela não tem nem contato, a probabilidade dela trapacear é quase nada. Se tiver só um olhando para o outro e o outro não fala com ela, quando ela começa a conversar, a probabilidade de trapaça já aumenta. Quer dizer, as regras, os gatilhos de reciprocidade já imperam. Aí começa os conflitos de interesse. Imagina aí o advogado nessa questão de conversar. Mas você diz, isso não é desonesto. Desonesto é pegar o dinheiro. É pesado, sabe? É um livro tão pesado que ele se submeteu a ser um parecerista. Ele disse que via que os amigos ganhavam muito mais dinheiro fazendo pareceres. E ele disse que foi se submeter ele mesmo a tentar fazer, dizer, eu vou ser imparcial. Mas ele, num processo real, ganhou um bom dinheiro. Ele disse, mas quando ele viu o contexto, ele dizendo que os advogados não diziam para ele, faça assim, faça assado. Não. Ele dizia assim, olha como a gente é carente. Olha as questões de codependência. Ele disse que o cara, quando ele mostrava, né, um estudo que era contrário, os advogados mostravam um bocado de situação assim, mas isso aqui foi frágil por isso, mas estava errado aquilo, esses caras não têm muita segurança. Aí ele ficava frágil, né, com aquele argumento. Aí quando ele apresentava um estudo que confirmava a tese para a qual ele foi contratado e que o escritório de advocacia estava com ele, aí os caras diziam assim, esse aí é bom, realmente, aí começava a reforçar, e ele via alegria nos caras, e ele começava a ficar alegre também, e ele se alimentava daquela aprovação dos outros, porque eles estavam vendo ele daquele jeito. Daniela, Simval, Maria do Socorro, Manu, Lana e Carol. Aí ele percebeu e ele foi bem claro, ele disse, olha, eu nunca mais vou fazer, porque de fato eu entrei para provar que eu sou honesto, que eu como parecerista, contratado para ser honesto, eu vou ser honesto. Mas ele disse, as forças, sabe, de você ser aceito, da pessoa estar dizendo e tal, e aquele grupo, ele disse, de fato eu não posso te dizer que sai uma coisa perfeita. É forte, o livro não é longo, é só em cima de estudos. Aí ele diz, quando a gente está cansado, a probabilidade de trapacear é mais alta. Quando a gente trabalha em grupo. E para a solidariedade, ele disse, pasmem, para o altruísmo. Ele disse que quando as pessoas... Por exemplo, às vezes a pessoa nunca era capaz de ser desonesta, ela, né? Mas às vezes se for para ajudar outro,
ela aumenta a probabilidade de ser. Ele diz, poxa. Aí a gente começa a trazer. Para, por exemplo, às vezes a atividade em casa espírita. Por que oscila tanto o pessoal? Os fins justificam os meios, né? Por que oscila tanto o pessoal, será? Por que alguns poucos casos são aqueles que têm aquela constância? Por exemplo, o Kardec, quando ele morreu, ninguém sabia o que fizesse, porque o homem fazia tudo. Ia para a mesa, fazia o trabalho dele, ele datilografava as cartas, pegava as cartas do povo, fazia a revista, fazia os livros, era muito. O Chico Xavier, mais de 400 livros. E trabalhou até a vida inteira. Mas quando você vai ver, a oscilação de pessoas é altíssima. Mas talvez por quê? Porque será que elas estavam fazendo o bem porque era bom? Ou em algum momento da vida delas, às vezes em casa, não prestava, que era uma fuga de casa. Às vezes aqui era uma forma de esquecer do estresse do trabalho. No meio disso ainda querer engatilhar quem? Deus. É pesado. É pesado. Agora, como é que eu vou dizer que isso não existe? Até que horas a gente está sendo sincero e conversando abertamente sobre nossas emoções com as pessoas e até que horas a gente realmente está querendo conquistar sempre, seduzir sempre, mostrar que está correto. Porque a gente tem uma carência, uma vontade, uma adicção, uma necessidade, uma escravidão para ser aceito pela opinião dos outros. Isso quando você desce na relação mãe e filho. Quanta gente você já deve ter ouvido dizendo para o próprio filho assim, olha, eu fiz isso com você, e às vezes a maior raiva que tem decepção do filho é porque às vezes ele criou o filho para o filho cuidar dele e o filho não quer. Quem nunca viu gente dizer isso? A raiva maior às vezes é essa. Não, porque você não. Impressionante. Como na hora que a pessoa começou a passar necessidade, aquela situação toda de maternidade, paternidade pura, passa na cara de dizer você tem a obrigação, entende? Porque lá dentro, toda a vida, havia essa confusão na cabeça da pessoa. Ela não fazia, porque eu li uma vez num livro, porque para a pessoa, né, tem que ter, né, plantar uma árvore, né, escrever um livro e ter um filho. Então era uma forma de ter um filho, de colaborar com a vida, ou era uma forma de querer ser eternizado, lembrado no nome do filho? E é lógico, o companheiro aqui falou há pouco, o processo começa errado, ele tende até o final, aí é errado, mano. Você começou errado, nunca ajeitou, achou que enganava, que engatilhava até Deus. Ora, mas rapaz, aí lá na frente o preço vem, porque ninguém pode pedir uvas ao espinheiro. Se você planta um pé de espinho, como é que vai colher uva, meu amigo? Começou errado, não se ajeita por si, porque essa é uma vida de provas, expiações, esse é um mundo de provas e expiações em que a gente está aqui aprendendo e sendo testado. O Buda falava isso no livro Dhammapada, né, que eles juntaram os tripitakas, né, que eram 3 cestos onde eles guardavam os ensinamentos dele, que ele não escrevia, ele falava, né? Eles guardavam em 3 cestos, juntaram os 3 cestos e fizeram o Dhammapada, que é o livro do caminho. E ele diz assim, olha meu povo, quando você vê uma coisa má, dando certo, sabe, com sucesso e tal, é porque aquilo ali ainda não amadureceu. Como é, Pedro? Quando tu vê uma coisa má, tu vê um cara que é corrupto, ganhando um monte de dinheiro, sabe, demais, fazendo tudo que você sabe que não está correto. E você vê ele rico, você vê ele bem, você vê ele cheio de amigos, ele diz, quando você vê uma coisa má, dando certo, é porque ela ainda não amadureceu. Aí ele diz,
A mesma coisa é quando você vê uma coisa boa não dando certo, é porque ela também ainda não amadureceu. Aguarde. É você dizer assim, olha rapaz, o menino desse é bom, nada se abre para ele, a vida dele é fechada, ele cuida da mãe, cuida não sei o quê, faz aquilo, faz aquilo. Parece um fracasso. E o outro, que é o bandido, é um sucesso. Ele diz, o Buda diz, não se incomode com isso. É porque não amadureceu. Mas tudo na vida amadurece. Espera. Claro, é quem está falando. Se você começou errado, olhe logo o que é que está errado e tente usar o livre-arbítrio para ajeitar. Não ache que o que começou errado vai continuar errado, você continuando querendo engatilhar até a Deus, enganar. Lá no final vai dar certo. Não esqueça, aquilo ali está sendo amadurecido. Nada passa em branco para Deus. Então, como é que quando eu passo por uma prova como essa, não me comprazendo com o erro, eu vou dizer assim, não, eu quero ir para um canto para me esquecer que eu sou assim. Não, eu tenho que ver que eu sou assim, para que eu possa ajeitar. O que é que tem para ajeitar? Aí eu vou chegar aqui, olha, dizer coisas genéricas. Seja assim, seja assado, bababá. Sim, cara, tu tá fazendo o quê? Agora, que está no teu poder, na tua governabilidade, o que é que você está fazendo? Se você está sendo uma mãe ou um pai que está criando um filho para ver se ele lá na frente vai ser o seu empregado, você já tentou ajeitar esse pensamento? Ou isso não existe? Todo amor de mãe e pai é o amor puro que nunca pensou em reciprocidade. É verdade? Não. A gente tem que chegar e se deparar com a gente. É como uma pessoa que faz nada contra, né? Mas a gente vê pessoa que faz muita plástica. Você viu agora, né? 92 anos, o Estênio Garcia, não foi? Outro dia estava mó coisa que assistir com agora deu um problema de... Mas deu um problema agora físico, baixou o hospital. Um inferno generalizado. Mas tem 92 anos. Você sabe que quem começa, por exemplo, a pessoa começa a botar botox, aquilo ali até onde eu sei, aquilo ali vai matando o quê? O movimento. Pode ver que a pessoa vai ficando sem expressão. Não é assim? Não fica? Aonde aquele negócio entra, ele mata a parte nervosa. Vai ficando sem expressão. Aí é bonito no começo. Mas a gente não consegue controlar o envelhecimento ainda. A gente engorda, emagrece, não sei o quê. Chega um tempo que você faz o que você fizer. Fica esquisito. Não adianta. Fica esquisito. Tem gente que pinta o cabelo tanto que for, mas você olha pra cara, tu tá vendo que não. A gente envelhece. A velhofobia foi o meu evangelho de domingo. Quem acompanha lá no canal Transmutação viu, o meu evangelho foi esse, sobre envelhecimento, sobre velhofobia, idadismo, né? Mas não é só social, porque a gente faz parte da sociedade, a gente também, essa coisa da trapaça, a gente não se aceita. Mas tudo que eu faço que contraria a natureza, uma hora não dá, não vinga. Não funciona. Ou funciona? Verdade. Diga. Eu penso assim, pensando assim, bem do lado jurídico, do lado político da coisa. Aí eu vim tá certo? Acabou de falar que isso não funciona, né? Isso na justiça de Deus. O quê? Que não funciona. O quê que não funciona? O negócio do amadurecimento, a pessoa fazer o acho que é isso que eu quero falar. Mas aí eu vejo, rapaz, que você vê assim, partir para o lado político. Você vê o país inteiro como a Venezuela, passando o que está passando. O cara está se perpetuando no poder. Me perdoa se eu estou falando aqui de política. Eu só estou falando de população. Eu digo que seria o que dessa população? Esse povo venezuelano. Há muitos anos vem arrastando, passando por esse problema, imigrando para os países, inclusive para o nosso.
Eu digo, seria o quê? Um débito desse povo, né? Desse povo todo? Tá entendendo? Assim, Quer dizer, não funciona. da minha parte, né, eu achei que essa bipolaridade que aconteceu agora, né, nas últimas eleições, foi muito positiva. Porque se revelou todo esse lado de trapaça que a gente tem, entende? As pessoas queriam ser de um lado e o outro lado estava errado. A pessoa não sabia nada de medicina e todo cachorro no meio da rua lá tinha medicina. Ou não foi assim? Eu me lembro demais uma pessoa que eu amo e admiro. Ele viu um vídeo de um grande empresário aqui do Ceará, da questão da vacina. Eu não sei se é ou se não é, mas eu me lembro do modo que ele disse assim, um homem como esse homem aí não vai mentir. Se ele não é médico, ele é empresário de outra área. Como é que eu puxei a verdade? O que é que tinha a ver isso? A pessoa se vinculava a isso e criava uma ideia. O que é que eu estou querendo falar nisso? Eu não tenho lugar de fala, nem tenho propriedade para falar nada da Venezuela. Porque quanto mais eu estudo, eu não tenho muita base, nem ando lá. E eu tenho que ter muito medo com a generalização. Porque quando você chega lá, é a mesma coisa aqui. Os caras que eram do lado de lá, diziam que só prestava o governo outro, não é assim, né? Os que são do outro lado, só presta esse. E fica aquele negócio, eu não consigo identificar o que é a verdade, entende? Eu não consigo identificar. Mas o que ele perguntou Hum. não foi exatamente sobre a questão política, até onde eu entendi. Sim. Ele perguntou assim, as pessoas que estão em lugares, dependendo de seja Venezuela, vamos pensar na Ucrânia, que está tendo uma guerra agora. Todos os ucranianos, eles estão passando junto naquela coletividade por uma prova? Sim. Eu acho que essa foi a pergunta dele. Mas é isso que a gente tem falado. O evangelho ele é para reforma íntima. A gente tem que evitar ao máximo as generalizações, principalmente porque na generalização a nossa possibilidade de conhecer a realidade das coisas é muito menor. A gente tem que trazer para o eu. Eu não consigo ter dúvidas quando eu digo que cada pessoa passa do jeito. Eu quero te dizer que lá na Ucrânia com certeza tem gente que está muito ruim e tem gente que está morrendo de ganhar dinheiro, né? Assim, muito bem no luxo. Então assim, cada um vai ter a sua particularidade de provas, expiações. Não necessariamente é o povo. É como aquela história, vou passar. Como aquela história, sempre que tem sol, alguém está na sombra. Alguém achou sombra. Agora, aí vem a sua colocação. Essa pessoa que achou sombra, por que ela achou sombra? Né? Então, eu não vou dizer que é a Ucrânia ou que é a Venezuela, mas que cada um responde por si. De novo, ó, dou aos outros o direito de serem como quiserem. Eu tenho o direito de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Sempre a pessoa que achou sombra pode dizer, é porque aquela pessoa merecia achar uma sombra, não sei o quê. Ele também pode ser uma pessoa que está fazendo mal, mas que ainda não amadureceu. Isso, eu não consigo, ó. É como a gente falou, já passar para o Júnior aqui, a gente falou outro dia sobre os exilados de Capela. Para quem leu, eles vieram uma pequena parte de Capela, determinado grupo de pessoas de Capela, não conseguiam mais avançar no nível de evolução daquele planeta. E eles vieram exilados de Capela. Entende? Agora, o meu problema é isso. Toda vez que eu jogo mais genérico, eu estou me distanciando mais de mim. Porque na hora que eu falo do específico, aquele espelho é meu. Eu não tenho como não me encontrar em mim. Mas quando eu meto a Ucrânia, a Venezuela, eu não me acho. Mas quando eu me meto em mim, eu digo, ó, esse cabo aqui tá assim porque ele fez isso. Aí eu olho para mim, eu também. Tá entendendo o raciocínio? O medo da generalização é por isso. Quando você joga um povo, você tende a formar um preconceito, é um conceito pré-formado, que você às vezes não conhece. E às vezes isso é uma forma de você fugir de se enxergar, porque quando você vê um povo, você não se vê. Mas quando você vê um, você se vê. A história do bom samaritano, para passar para o Júnior. Qual foi a história do bom samaritano? Samaria era um povo hebreu, só que foi invadido e o povo ficou misturado com outros povos. Como eles eram puristas, os judeus não passavam por dentro da Samaria. Então, nem um samaritano prestava. Olha a história, né? Tá vendo a história bíblica? Não me importa a Samaria, me importa o bom samaritano.
Tá vendo? Ó? Tá vendo ó, como eu estou te dizendo, como é legal? Eu falo de um povo, às vezes eu estou me distanciando de mim. Por que eu estou distanciando de mim? A minha conversa é comigo. E você é como eu. Você tem medo, você tem ansiedade, você talvez tenha inveja. Você tem essas coisas, então em você eu me vejo. Mas quando eu digo tua família, teu povo, logo um conceito bem longe, às vezes é um conceito para que eu fique longe, para que eu não faça nada na minha vida. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Porque foi isso o bom samaritano. Todos os judeus passaram e não fizeram nada. E o bom samaritano pegou e ajudou e pagou a estalaria e tudo. Então eu disse assim, o que é que importa? Por que Jesus passava era por dentro da Samaria? Ele disse, não, que conversa é essa de samaritano? Importa se a pessoa é boa, se não é. Não importa se ela é branca, preta, amarela, venezuelano, samaritano, judeu. Certo? Só passa, Júnior. Eu estou tentando entender o que os colegas estavam falando. Talvez eles estavam falando a questão do karma coletivo. Sim. Vamos dar um exemplo. Vamos supor, estava falando de país, deve ficar uma coisa muito generalizada. Vamos pegar uma coisa mais específica e ao mesmo tempo coletiva. Se eu pegar um avião agora, esse avião cair, os 300 que estavam, cair junto comigo. Ali seria um karma coletivo. Né? Aí se traz o paralelo de uma guerra, Segunda Guerra Mundial, o que fizeram com os judeus. É um karma coletivo. Sim. Talvez esses exemplos de conflitos, sem entrar na questão política, né? Entrar na questão Sim. do sofrimento do povo. Você viu aquele palestrante espírita que teve um avião que caiu indo daqui para a Inglaterra, que ele caiu dentro de uma plantação de alface lá na França. Quem viu ele só ficou ele vivo. Não dá, entende? Eu tenho que tomar muito cuidado numa discussão de evangelho de reforma íntima, toda vez que eu quero esticar como é que chama? A escala do mapa que eu tiro do indivíduo. Como é que pode um avião Boeing cair, morreu todo mundo e ficou um cara? O bicho caiu e pegou fogo. Então, entenda. Eu tenho que tomar muito medo toda vez que a minha escala quer sair para longe. No caso recente teve também na Colômbia, do lado das Amazonas, na região, e 4 crianças foram sobreviver, um pau piloto e a mãe faleceu, né? São as crianças. Né? Você sabia que a história do Mowgli, o menino lobo, ela é um estudo verdadeiro, feito, foram crianças encontradas na Índia que os pais morreram criados por lobos. Eram 3 meninos. Pode estudar a antropologia que tem. Como é que pode? É o que eu estou te dizendo. Por mais que eu tenha muita vontade de discutir o coletivo, aí eu disse, ó, eu tenho que ter uma certa humildade de, primeiro, entender se eu estou me afastando do meu individual. E segundo, também entender que eu não tenho capacidade de compreender toda a vastidão do coletivo, a nível do que a gente está fazendo, que é comentar o evangelho. Eu temo muito isso. Eu temo muitas generalizações. Principalmente quando eu saio do eu. Agora, quando a gente está trabalhando, nós aqui, ó, só um olhando para o outro, um é espelho do outro, um é espelho do outro. Um é espelho do outro, toda hora, todo dia. Acredito que aqui a maioria, se não todo mundo, vez por outra está com medo. Vez por outra está pensando no futuro e está ansioso. Isso aqui é um espelho do outro, isso é um espelho do outro, toda hora, sabe? É um olhando para o outro e ninguém larga a mão. E aí é que é o evangelho, o homem de bem. O homem de bem. O samaritano, o Jesus que diz, bom é Deus. Não o povo judeu. Não o filho dele, mas Quando eu disse os exilados de Capela, eles mesmos, eles não estão com a gente mais aqui, conforme o livro do Edgar Moon. Eles ficaram um tempo, evoluíram e voltaram para a Capela. Então, cuidado com a generalização de achar, um mundo de prova e expiação, está todo mundo no mesmo barco. Tá, não. Conversa é essa. Então, Jesus era o quê? Não é. Cuidado. Não é. A maioria, por questões diferentes, vão ter um fato, um dano, uma lesão coletiva. Mas não quer dizer necessariamente que é um karma de todos. Ilcélia, É só um fato. Adriana Cândido, Girlene,
Lívia, Graziele e André Luiz. Olha, que é outra coisa que eu tenho visto há alguns anos no Espiritismo. Programação é diferente de destino. Você nasce com uma programação. Você podia entrar num carro coletivo, concorda, não? Mas se você aprende o que você tinha de aprender, você não vai mais passar. Tipo o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é para isso. Agora, como diz lá no final do livro há 2000 anos, o ser humano é um diamante bruto. A maioria de nós só aprende com pancada. Tem valor, tem tudo, mas não, sabe? Precisava sofrer? Não, mas a gente teima. A gente quer que seja como a gente quer ser Deus, isso é neurose. Neurótico é esse, ele não controla as emoções porque ele acha que ele é o Deus. As coisas têm que ser como ele quer, ele é egoísta, ele é egocêntrico, pode acontecer com todo mundo, menos com ele. Mas se eu for para essas discussões de novo genéricas, eu vou sair da questão do livre-arbítrio, eu vou entrar em destino. Espírita não tem destino. Não tem. Agora, há programações, porque a gente teima, acaba cumprindo a programação. Por quê? Não aprende nada. É embrutecido do começo ao fim. Perde os anéis e perde todos os dedos. Mas não abre mão de uma opinião. Então, vai passar pela programação. 1000 vezes, 1000 encarnações, 1 milhão de encarnações, até você entender. Ah, você entendeu? Ah, agora eu vou mudar. Ah, então pronto. Você nasceu para ter um câncer e morrer. É, mas a questão não é o câncer, cara. A questão é o que é que aquilo ali ia te ensinar. Você aprendeu? Pode ter o câncer e ficar bom. Pode não ter o câncer. Senão é um destino. Eu tenho muito medo quando a minha cabeça ela começa a querer generalizar porque é fugir, entende? Eu tenho todo dia um compromisso comigo, com Deus, de tentar, de estar aprendendo e de evitar fugir por qualquer coisa que seja. Sempre cai nesse tema quando a gente está terminando os evangelhos aqui, né? Eu tenho que evitar fugir. Eu sempre quando eu estou passando por alguma prova, uma reflexão muito clara. Deus, me ensina o que eu tenho que aprender aqui. Isso. Qual é a crença dos evangélicos? Chamam evangélicos, né? Principalmente, sei lá, é que vai ter o Armagedon, que ele está muito perto, que muitos, na história da Bíblia, aconteceu isso. E que uma parte do povo vai ser arrebatado. O que é o arrebatamento? É não passar pelo problema do Armagedon. Não é isso não? A pessoa está se convertendo porque na hora lá Deus vai tirar os dele. Não era coletivo? Sim, quem se converteu não vai. Pronto. Vem cá, vem você, vem você, vem você. Por quê? Porque eu te escolhi. Não, porque você é bom. É isso que diz no Alcorão, é isso que diz lá no Evangelho, é o que a maior parte dos evangélicos falam, não é isso não? Ó, eu vou ser salvo. É na hora do arrebatamento. Mas não está todo mundo no mesmo lugar, mas cada pessoa está tomando escolhas e atitudes diferentes. Então, nós viemos num karma coletivo, né? No mundo de provas e expiações, viemos, mas cada um vai responder diferente. Quem leu o livro, aquela coletânea do há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Renúncia. O que aconteceu? A Lívia não era para reencarnar mais aqui, não, era? Não, ela renunciou à posição e veio. E ela não precisava passar por isso, não. Aí, não, agora está aqui, aí você vai se sentir a Lívia. Que conversa, você, né? Ela pode bater acima e abaixo, que ela não sai da posição dela, não, porque aquilo ali não é farsa, é verdade. Ela é um espírito elevado, é verdade. Não é esse tipo de gente que fica trapaceando, querendo engatilhar até Deus. Não é esse tipo de gente. Jesus, você quebra os ossos, bate tudo, ele diz, eu sou de verdade. Eu não sou esse aqui que você diz 4 coisas comigo, eu me levanto e digo, sou advogado, cale sua boca. Que conversa é essa? Eu sou Jesus, podia chamar uma legião de anjos, acabar com tudo isso aqui, mas eu vou fazer. Como é aí? É peia, dá um cuspir na minha cara. Eu estou aqui para não fazer nada, e aí?
É verdade. Isso é o homem bom. Que Jesus não dizia que era. Diga. Posso exemplificar? Eu não sei se vai fugir do... Pode. Mas a gente entrou nessa questão do coletivo, né? Eu tenho uma amiga que ela é ucraniana e ela é voluntária na guerra. O marido dela está na guerra, guerreando, como voluntária. E aí eu tenho uma amiga brasileira que é voluntária na guerra da Ucrânia, levando pessoas, dirigindo, levando pessoas para a guerra. Então ela não tinha nada a ver com aquilo e se voluntariou também. E também eu conheço uma outra pessoa que ela é ucraniana e ela só fica na academia. A única coisa da vida dela é tirar foto, ela faz foto profissional, mas é tirar foto e ficar na academia. Então se a gente for julgar, né, a gente fala assim, nossa, uma pessoa que é ucraniana não deveria estar lidando com o problema deles, né, do coletivo. E uma pessoa que é brasileira não precisaria estar lidando com o coletivo. Mas cada um deles encontrou a sua missão e eu acompanho. São 3 amigas minhas, são 3 pessoas que eu conheci, convivi. E assim, eu percebo que cada uma delas evoluiu dentro de si, inclusive a menina que só faz academia. Porque ela se fechou naquele mundo que ela não suportava ter e ela foi buscar um alívio para ela, para a filha dela, para um mundo que ela conseguia viver. E a outra ela conseguiu enfrentar um medo muito maior. Eu acho que são 3 pontos, são 3 pontos de vista da mesma coletividade, que aí a gente lembra do individual, né? O individual, o seu crescimento individual e a missão de que cada um vai seguir, vai trilhar até o limite que tem. Então, é tão importante o que você está dizendo, assim, a meu ver, né? Para a minha compreensão das coisas. Porque eu fiquei te ouvindo, eu fico procurando qual é a diferença do modo que você está falando quando a gente estava falando de Venezuela. Porque ainda é o superficial, só ela e Deus pode saber o motivo que faz ela ir lá. Entende? Porque o que eu vejo, quando eu olho para você, olho para mim, eu vejo medo, eu vejo ansiedade, sabe? Eu vejo às vezes um vazio, uma vontade de preenchimento, uma vontade às vezes de ser amado, de ser querido, ter medo da solidão, de querer ser aprovado por um determinado grupo, ou isso não existe em vocês? E isso às vezes faz a gente fazer as coisas mais tolas. E só quem pode dizer o que é Deus e nós mesmos, se a gente quiser enxergar, porque às vezes a gente está fazendo, você pergunta, a gente está tão mentiroso, trapaceando a tudo e a gente mesmo, que a gente dá uma resposta que é mentira. Anos depois a gente vai dizer assim, eu disse aquilo, mas não era não, na verdade eu era carente. Às vezes às vezes você vai encontrar, porque é o que eu estava falando sobre oscilação em canto de caridade, é porque a pessoa estava fazendo aquilo ali, não era porque era bom não, é porque às vezes ela estava carente. E às vezes nem ela queria ver isso. Essa é a profundidade do individual no Evangelho. Porque a coletividade vai ser feita de muitas individualidades. É duro. É duro a gente não querer trapacear, a gente não querer ir para o genérico, a gente chegar e dizer assim, quem é que está se olhando todo dia aqui? Eu não faço. A minha meditação, eu procuro me enxergar. Ai, bota uma música. Não, eu quero me ver. Renato, o que é isso aqui? Isso quer inveja? Está com medo. Quem é você, Renato, aqui, certo? As coisas acontecem como você quer, ou existe algo, a vida, ou Deus, ou como você quiser chamar, que comanda que não é você. O que é isso? Por que você está com medo? Vocês estão olhando para isso? Renato, por que tu está fugindo pela comida, cara? Por que tu está comendo mais do que o normal? Presta atenção que é porque tu está com medo, que é um contrato, porque é um processo, porque é não sei o quê. Sabe? Renato, por que tu está indo para o canto tal? Sabe, tu está te amando de verdade? Ou tu está precisando ser confirmado pelos olhos dos outros para se sentir valorizado pelos outros, para tu se sentir amado? Tu sabe que isso é mentira. O que tu está fazendo? Ou isso não existe dentro de vocês, é só em mim? É isso que eu estou perguntando, sabe? Olha para mim, não porque eu sou nada, é porque eu sou um espelho. Olha para ti. Olha para ti. Nós não somos diferentes nesse ponto. A gente é carente. A gente não se ama como devia se amar.
E por isso tem problema com solidão, medo de solidão, fica buscando preenchimento. Ao invés de achar a doença, fica procurando saúde. Ao invés de achar e entender que está triste e saber por que está triste, fica procurando felicidade, porque felicidade é um conceito abstrato. E é uma coisa tão verdadeira, quando a gente está bem, ela está lá. Não tem procurar felicidade. Tem identificar que está triste, saber por quê e cuidar. Aí você vê. Mas não, é melhor procurar a Venezuela, procurar não sei o quê, procurar não sei quem, procurar felicidade, procurar saúde, meu irmão, olhar a doença e cura. Ao menos cuida. Porque às vezes a gente não tem poder de curar. Então, o tema, impressionantemente como a espiritualidade traz isso para cá. Todos os últimos evangelhos que eu tenho feito aqui acabam na mesma coisa, fuga. Fuga. Toda vez. Botei um dia eu disse assim, algo, meu irmão, não importa o que é, o nome é fuga. Mas, Renata, a gente, no ambiente, no social, né? No social, hoje em dia, a gente estamos meio em fuga de tudo. Sim. Porque o celular ele deixa muito a gente. Não, mas antes você tinha bacanais, você tinha tudo isso. Toda a vida teve cachaça, toda a vida teve tudo. Quando a pessoa quer fugir, ela não arruma pelo quê, não. Eu estou dizendo, mesmo o cara que às vezes está meditando, na verdade ele está se enxergando, ele mete uma música para ele ficar pensando em outra coisa. Vamos lá, viajar não sei para onde, pisar não sei aonde. Meu irmão, eu quero saber o seguinte, o que é que está tendo dentro de ti que tu não quer ver? Que teu coração está acelerado. Que tu não te aceita, que tu tem que ficar toda hora seduzindo, mentindo, trapaceando. Que é isso? Por que tu mente, cara? Né? Mas entende, ó, não é abstrato. Esse é o checklist que a gente tem que tentar fazer quando? Todo dia, toda hora, momento a momento. E assim a gente arruma o que fazer na vida, é o sentido da vida, e isso dá a suprema realização. A gente entender que a gente veio para essa vida para estar aprendendo constantemente, ler o livro da nossa própria vida, entender quem nós somos, qual é o nosso lugar na vida, e tentarmos ser melhores no que nós somos. E assim nós nos amarmos e, consequentemente, irradiarmos o amor. Isso, de novo, não adianta, porque a sociedade, de novo, não, puxa para ti, o que você pode fazer? Entende, de novo, peso em excesso pode ser várias coisas, e uma delas pode ser uma fuga emocional pela comida. Ficar feliz só com bebida pode ser muitas coisas, mas pode ser uma fuga emocional pela bebida. Ficar tagarelando, falando da vida dos outros, pode ser muitas coisas, mas pode ser uma fuga. Você não quer ver você, fica falando da vida dos outros. Faça a sua parte, se ame, se veja. Como é que você vai se amar se não se vê? E não é para se condenar, nem é para se elogiar, é só se ver, se ver. Olha, eu fui lá, por exemplo, se eu talvez tivesse ocupado a posição que você disse, da Ucrânia, né? Talvez eu estivesse pensando, por que eu estou aqui? Por que eu quero ir para a Ucrânia? Por que eu tenho essa necessidade de deixar minha família bem aqui, bem para lá? Por quê? Por que eu estou em casa e se estou em paciência e não gosto do cantinho que eu estou bem bonzinho? Eu tenho que dar uma volta, tenho que ir não sei para onde, não sei para onde. Sabe? Por que eu tenho que ter vários relacionamentos para ter várias pessoas me confirmando? Por quê? Por quê? E a partir desse momento eu vou olhando. E quando eu vou olhando, eu vou gostando de mim. Porque eu vou ver que eu estou em transformação. Mas é impressionante, o potencial de fuga nosso, ele é muito alto. Salvo o melhor juízo. Não sei se estou tentando ser claro, né? Sempre é o que eu estou tentando fazer todo dia. Todo dia. Não. Mas eu estou tentando fazer isso todo dia. Todo dia, todo dia. Olha, eu comecei a ler, eu leio livro, no mínimo 2 horas por dia. Criei isso. Mas você não pense que vez por outra eu passe e olhe para mim e diga assim, por que eu estou fugindo pelo livro?
às vezes, ao invés de dar impaciência de estar em casa com raiva da televisão, ao invés de sair, você vai sair pelo livro. Eu tenho que estar me olhando, o que está. Eu preciso me sentir bem comigo. Ou vocês se sentem. Vocês percebem que vocês não se sentem tão bem com vocês e é por isso que vocês têm que sair. E como é que você cumpre o segundo mandamento? Como é que é amar os outros como a você mesmo? Se você não se sente bem com você, você não se sente. Por quê? Porque você não quer ver isso, não quer ajeitar. Mônica Queiroz, Francisca, Clóvis, Nívia e Janduí. Bom, então, espero agradecer a vocês, né, por esse momento de reflexão. Né? Mais uma vez, a gente não tem tentado trazer verdades. Né? Eu estou tentando, valeu, Cláudio, tentando passear por dentro de mim, porque eu vejo que vocês são meus espelhos e eu posso ser de vocês, porque nesse ponto não é genérico, de novo, né? Desamor, baixa autoestima, que gera ansiedade, que gera medo, que faz a gente trapacear, querer enganar, até a Deus. Isso existe na gente. E a gente tem que ver. E aí, é o que eu acho que é positivo, né? A gente começar esse caminho. Vocês estão vendo que é um caminho longo. Não precisa ser árduo. Não precisa. É estreito porque a gente não quer fazer, a gente quer fugir. Precisa que a gente comece logo e dê continuidade. Uma hora a gente vê a vida diferente. E pronto. E começa a viver bem com todo mundo. E aí vem o vigiar e orar, que é o que? É todo dia estar olhando, toda hora está olhando, toda hora está se vendo, se perguntando por que grita, por que esculhamba alguém, por que se impacienta. É isso. Né? Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificarmos aquelas que nós podemos e sabedoria para distinguir umas das outras. Que seja feita a vontade de Deus antes da nossa, mas que nós não abramos mão de fazermos a nossa parte. Bem de manhã, embora o céu sereno parece um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. É de manhã, bem de manhã, e sem cessar, vigia sim e orar. Do dia ao fim, após os seus milagres, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. É de manhã, bem de manhã, e sem cessar, vigia sim e orar, e sem cessar, vigia cada instante, que o imprevisto pode aqui chegar. Só com Jesus em comunhão constante é que se pode ao céu chegar.
É de manhã, bem de manhã, e sem cessar,